Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é área e volume do cilindro. Então acompanhe comigo o nosso material, façam as suas anotações e depois recorra à plataforma Eduque e procure as atividades propostas que está à disposição de vocês. Venham comigo para a aula de hoje. Então, acompanhe o material e aí a definição de cilindro, ela é um sólido geométrico, alongado e arredondado, que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. E aí vocês vão perceber na figura ao lado que nós temos aí realmente uma figura arredondada e alongada. E ela possui em seu diâmetro um comprimento também. Os componentes do cilindro são os seguintes: o raio, a base, a geratriz e a diretriz. Vamos lá ao raio. O raio, ele é a distância entre o centro do cilindro e a extremidade. Então, conforme vocês percebem aí na figura, o raio, na verdade, é esse ponto no centro da circunferência do cilindro, e aí vocês vão perceber que na base desse cilindro nós temos uma circunferência. E aí vai se remeter todo aqueles conceitos de circunferência. Então nós vamos agora trabalhar os conceitos de circunferência dentro do cilindro. E aí nós vamos ter a definição do raio. Ainda assim nós temos a base do cilindro, que é o plano que contém a diretriz, e no caso do cilindro são duas bases. Nós temos a inferior e a superior, conforme vocês veem na figura. Outro ponto importante é a geratriz, que corresponde à altura. Então, nesse caso, a altura ela é dada pela simbologia do G. Conforme vocês veem na figura aí, no ladozinho, tem um Gzinho que ela está representando a altura desse cilindro. Ainda nós temos a diretriz, que corresponde à curva do plano da base. E aí vocês vão perceber aí na base que nós temos como definição a circunferência. E essa circunferência como plano de base ela é entendida como diretriz. A classificação do cilindro, nós temos o cilindro reto, cujo a figura são cilindros circulares, reto, e aí a geratriz, que a altura está perpendicular ao plano da base, como vocês veem na figura, certo? E ainda nós temos o cilindro oblíquo. Nos cilindros circulares oblíquo, a geratriz, que é a altura, está oblíqua ao plano da base, ou seja, ela tem uma leve inclinação, certo? Diante da figura. O chamado cilindro equilátero ou cilindro de revolução é caracterizado pela mesma medida do diâmetro da base e da geratriz. Então, nesse caso, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Isso porque a sua seção meridiana corresponde a um quadrado. Tudo bem? Agora nós vamos às áreas do cilindro. Para efeito de conhecimento, nós vamos agora recordar um pouco acerca dos conceitos que vocês estudaram lá na circunferência. Então, nesse caso, a área da base do cilindro ela é dada igual ao π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, nessa fórmula nós temos o AB, que corresponde à área da base, o π, que ele tem valor de 3,14 quando nós estamos fazendo cálculo simplificado. Mas quando você está aplicando esses conceitos, por exemplo, lá na engenharia, vocês devem pegar um valor numérico decimal maior, para que haja uma maior proximidade no valor resultante do cálculo que você estiver fazendo naquele momento ou utilizando esses conceitos do π. Tudo bem? E aí nós temos ainda o R, que é uma parte da circunferência, o conceito de circunferência, que ele vai aparecer aqui no cilindro.
Muito importante. E aí nós temos também, no cilindro, a área lateral. Para calcular a área lateral do cilindro, é necessário as medidas da superfície lateral, ou seja, a área lateral do cilindro é igual a 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, ou seja, 2 vezes o π vezes o r vezes o h minúsculo. E aí nós temos também aí a nomenclatura para essas letras. O AL representa a área lateral, o π é 3,14, que nós vamos utilizar aqui comumente, né? Nós temos também o R, que é o raio, e o H, a altura. Além disso, nós vamos ter também a área total do cilindro. Então, nesse caso, para calcular a área total do cilindro, é necessário você fazer a medida total da superfície da figura, somado 2 vezes a área da base, a área lateral. E aí ela vai ficar da seguinte maneira na fórmula. A área total do cilindro é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aí vocês vão ver isso na figurinha aí, que é necessário que vocês calculem essas duas áreas conforme foi dado nos conceitos anteriores de área do cilindro, para depois vocês substituírem nessa fórmula os valores encontrados e aí obter a área total do cilindro. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos à área, o volume do cilindro. O volume do cilindro é calculado a partir do produto da área da base pela altura da geratriz. Então, nesse caso, vocês vão encontrar a seguinte fórmula para o volume do cilindro, que o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura, que, por sua vez, a base vezes a altura, ela está se remetendo ao π vezes r ao quadrado vezes a altura, tirado da fórmula anterior. Então, nesse caso, nós temos aí a simplificação dessa fórmula da seguinte maneira, que o V é o nosso volume, o AB é a área da base, o π é representado por 3,14 nesse caso, nós temos o R, que é o raio, e o H, que é a altura. Muito importante vocês perceberem quem é quem diante dessa fórmula do volume do cilindro. E agora nós vamos exercitando para que vocês façam a prática dessas fórmulas estudadas hoje sobre área e volume do cilindro. Então acompanhe comigo aí o primeiro exercitando. Então nesse caso, determine a área e o volume de um cilindro que possui o raio de base medindo 5 centímetros e a altura medindo 6 centímetros. Então, na resolução, nós vamos perceber que nós temos aí a medida do raio, que é o R, igual a 5 centímetros, e a altura representada por H igual a 6 centímetros, desculpa. E aí nós vamos substituir esses valores na fórmula, onde nós vamos ter que a área do cilindro é igual a 2 vezes o πr vezes o R mais o H, conforme foi dado anteriormente. Então, ao substituir esses valores do raio e da altura, nós vamos obter a seguinte expressão, que a área do cilindro é igual a 10 vezes o π vezes o 11, que por sua vez, simplificando esse produto, nós teremos a área do cilindro igual a 110 π vezes centímetros quadrado. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos a mais um comando da questão, que é sobre o volume. Então, nesse caso, o volume do cilindro é dado da seguinte maneira, que o π vezes r ao quadrado é igual, aliás, multiplicado pela altura. Nesse caso, nós vamos substituir os valores do raio e da altura. E aí nós vamos obter a seguinte expressão, que o volume do cilindro é igual a 25π vezes 6. E aí, fazendo esse produto de 25 e 6, nós vamos ter que o volume do cilindro é igual a 150 π centímetros cúbicos. E aí, vocês vão perceber que nós temos a resposta do que o comando da questão havia pedido, que era determinar a área e o volume desse cilindro. Vamos agora a uma questão do Enem para praticar os conceitos
de área e volume de cilindro. Então acompanhe comigo o material. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flor, mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e se for ingerida pela ave, deve deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de alimentar. Isso pode até matá-la. E aí a ciência de hoje das crianças, da UFNDE, Instituto de Ciência Hoje, do ano 2019, número 160 de março de 1996. Esse foi um texto extraído de lá. Pretende-se encher completamente o copo com a mistura para atrair os beija-flores. E aí o copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água deve ser utilizada na mistura de cerca de... Aí vem as respostas para esse comando. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o π igual a 3, conforme ele está aí no suporte da questão. Pessoal, essa questão ela foi tirada do Enem de 2011. E agora, após a leitura, nós vamos agora resolver essa situação. Então, olha só, primeiramente nós vamos adotar os dados que o exercício nos fornece, que é 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro, que é o raio, que é 2 centímetros. E aí nós temos o π, que é 3. Então, lembre-se que o raio é a metade do diâmetro, tudo bem? Então, nesse caso, para saber a quantidade de água que devemos colocar nos copos, devemos utilizar a seguinte fórmula de volume. O volume do cilindro é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E aí, substituindo esses valores, nós vamos ter a seguinte sentença, que o volume é igual a 3 vezes 2 elevado ao quadrado vezes 10. E aí nós temos como resposta 120 centímetros cúbicos. Encontrando o volume de 120 centímetros cúbicos para uma parte de açúcar e 5 de água, ou seja, 6 partes, certo? Então, nesse caso, a cada parte correspondente a 20 centímetros cúbicos. E aí, para encontrar esses 20 centímetros cúbicos, basta pegar os 120 centímetros cúbicos, tirado da resposta anterior, e dividi-lo por 6. E aí você vai ter a resposta, que é 20 centímetros cúbicos. A parte da água era 5. Então, basta eu pegar esses 20 centímetros cúbicos e multiplicar por 5. E aí nós vamos encontrar 100 centímetros cúbicos. E aí nós temos a alternativa C para essa resposta, que é 100 ml. Então, nesse caso, o copo no formato de cilindro, tendo as medidas de 10 centímetros cúbicos e 4 centímetros de diâmetro, a quantidade necessária que deve ser utilizada para misturar nessa situação é 100 ml, conforme vocês verem aí na telinha, certo? A alternativa C. Gente, hoje nós estudamos sobre área e volume de cilindro. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, reveja essa aula, faça as atividades complementares que está proposto na plataforma e até a próxima, uma boa aula!